Aula de número 6. Dilatação dos líquidos. Imagine um recipiente com volume V, cheio até a borda com um líquido a temperatura inicial TI. Ao aquecermos o conjunto, parte do líquido escoa para um reservatório externo. Isso acontece porque os líquidos, em geral, se dilatam mais que os sólidos, quando ambos são submetidos a uma mesma variação de temperatura. Como o aumento do volume do líquido é maior que o aumento do volume interno do recipiente, o excesso de líquido acaba transbordando ou extravasando para outro reservatório. Como o líquido está sempre contido dentro de algum recipiente, quando os aquecemos, ambos, líquido e recipiente, dilatam. Por isso, ao equacionarmos as variações de volume por causa da variação de temperatura, haverá um termo para o líquido e outro para o recipiente. Considerando um recipiente totalmente cheio, que sofre um aumento de temperatura, o volume de líquido derramado corresponde ao que chamamos de dilatação aparente. Esse volume extravasado não corresponde à dilatação real do líquido, porque parte do volume do líquido que teve seu volume alterado ficou armazenada no recipiente que também se dilatou. Para a dilatação aparente do líquido ΔVAP, podemos dizer que ΔVAP é igual a γAP VI ΔT, em que ΔVAP é a dilatação aparente do líquido. γAP é o coeficiente de dilatação aparente do líquido. VI é o volume inicial do líquido. ΔT, variação de temperatura. Por outro lado, o recipiente também sofreu variação de volume ΔV, REC. ΔV REC é igual a γREC VI delta, em que ΔV REC é a dilatação interna do recipiente. γREC é o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. VI é o volume interno inicial e ΔT é a variação de temperatura. Dilatação real do líquido, ΔVR, é igual à soma entre a dilatação aparente do líquido, ΔVAP, e a dilatação interna do recipiente, ΔVREC. ΔVR é igual a ΔVAP mais ΔVREC. Naturalmente, essa discussão é para o caso de desconhecermos o líquido e termos somente informações sobre o recipiente e o volume de líquido extravasado. Se conhecermos o líquido previamente, poderíamos calcular a variação de volume utilizando a mesma equação da dilatação e o respectivo coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. ΔVR é igual a γR VI ΔT. Substituindo as expressões de dilatação volumétrica no resultado acima, obtemos a seguinte relação para os coeficientes de dilatação volumétrica. γR VI ΔT igual a γAP VI ΔT mais γREC VI ΔT. Reordenando a equação, γR é igual a γAP mais
gama rec. 3. Dilatação anômala da água. Em geral, as substâncias aumentam de volume quando aquecidas, mas a água é uma das exceções, pois ao ser aquecida de 0 até 4 graus Celsius, sofre uma diminuição de volume. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, organizados de tal forma que adquirem uma nova configuração ao serem resfriados ou aquecidos, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius. De 0 a 4 graus Celsius, há uma aproximação das moléculas, ou seja, uma contração. Acima de 4 graus Celsius, há o afastamento natural das moléculas pelo ganho de energia, o que provoca a dilatação. No caso da água e de outros compostos, o gráfico que representa a variação do volume em função da temperatura não é retilíneo. Observando o gráfico, concluímos que a água atinge sua densidade máxima e o menor volume a 4 graus Celsius. Aqui nós temos a molécula de água, grandes espaços entre as moléculas fortemente ligadas. Esse é o gelo. Figura 1. No estado sólido, a água apresenta ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio que criam estruturas cristalinas bem definidas, aumentando o espaço entre as moléculas e, consequentemente, o volume do sólido. Aqui nós temos a água, molécula da água. Pequenos espaços entre as moléculas. Essa é a figura 2. Quando ocorre a fusão da água por aquecimento, uma parte das ligações de hidrogênio se desfaz, causando a ruptura dessa estrutura cristalina e deixando as moléculas desorganizadas. Dessa forma, os espaços vazios que existiam no cristal de gelo são ocupados por moléculas. Observe que isso diminui o volume em relação à primeira situação. Exercícios resolvidos. Exercício de número 8. Uma garrafa de vidro está completamente cheia com certo líquido e possui volume de 200 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. O conjunto garrafa mais líquido é aquecido a 210 graus Celsius e verifica-se que 1 centímetro cúbico transborda. Considere o coeficiente de dilatação volumétrica da garrafa igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1 e determine o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Item A, aparente. Item B, real. Item A, resolução. O volume de líquido que transbordou corresponde à dilatação aparente. Delta VAP igual a gama AP vezes VI vezes delta T. Substituindo letras por número, temos o delta VAP é igual a 1, que é igual a gama AP vezes o volume inicial é 200 e a variação de temperatura é 200. Então, gama AP é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. É a resposta para o nosso item A. O coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, o coeficiente de dilatação real, que é o nosso item B. Para determinar o coeficiente de dilatação real, basta usar a equação que relaciona os coeficientes de dilatação do líquido e do recipiente. Gama R igual a gama AP mais gama REC.
que é igual a... O gama aparente é 2,5 vezes 10 a menos 5, que calculamos no item A. Mas o gama do recipiente é 1,7 vezes 10 a menos 5. Só fazendo a soma, então o gama real é igual a 4,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Resposta do item B. Exercício de número 9. Em um laboratório, faz-se uma experiência com um vaso de alumínio a 20 graus Celsius que possui volume de 500 centímetros cúbicos. Totalmente cheio de mercúrio, ele é aquecido a 160 graus Celsius. Dados: alfa do alumínio, 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, e o gama do mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 4 centímetros menos 1. Errado. Gama do mercúrio é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Determine. Item A. A variação real do volume do líquido. Item B. O volume do mercúrio que transborda. Resolução. Item A. Delta VR é igual a gama R VI delta T. Substituindo letra por números, obtemos delta VR é igual a... O gama R é 1,8 vezes 10 a menos 4. VI é o volume inicial, é igual a 500. E ΔT, que é a variação de temperatura, é 140. Fazendo essa conta, encontramos ΔVR é igual a 12,6 centímetros cúbicos. Item B. O volume do mercúrio que transborda. Como gama AP é igual a gama R menos gama REC, temos gama REC é igual a 3 vezes alfa, que é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que é 23 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa multiplicação, encontramos que o gama REC do recipiente é igual a 69 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. O gama do recipiente é igual a 1,8 vezes 10 a menos 4 menos 69 vezes 10 elevado a menos 6. O gama aparente será igual a 1,8 vezes 10 a menos 4 menos 0,69 vezes 10 a menos 4. O gama aparente é igual a 1,11 vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1. O volume do líquido que transborda, que é o volume aparente, será igual a delta VAP é igual a gama AP VI delta T. Delta VAP é igual a... O gama aparente é 1,11 vezes 10 a menos 4. O VI, que é o volume inicial, é 500. E a variação de temperatura, que é o ΔT, é 140. Fazendo essa conta, encontramos ΔVAP é igual a 7,77 centímetros cúbicos, que é o volume que transborda.